Igor, quero dar um passinho atrás aqui na nossa conversa para falar ainda sobre o acerto da seleção brasileira com o Ancelotti, uma matéria que você traz aqui no All Sport, junto com o Rodrigo Matos e o Thiago Arantes, que vai aparecer na tela aí para vocês agora, que está aqui na minha tela também, que o salário de Ancelotti não é astronômico para a CBF e é inferior à oferta árabe. Diz aí nesse primeiro parágrafo que a financeira para a CBF é fácil, porque já havia base para 2023. E o valor do novo salário é praticamente do acordo que na cúpula da CBF o valor das possibilidades da entidade, sem ser considerado astronômico. A Confederação tem em caixa aí, dizendo aqui, né, sobre a renovação do contrato com a Nike de patrocínio, tem em caixa 2,4 bilhões de reais. O que dá para a gente falar sobre esse acerto, Igor? Não foi dinheiro, né? Então, o que convenceu o Ancelotti a vir para o Brasil? É um desafio de uma Copa do Mundo, né? A gente está falando sobre ele se reinventar, sobre ele ter um camaleão na carreira. É mais uma virada na carreira dele, mais uma frente que ele abre. E, querendo ou não, por mais que a gente passe por um momento muito complicado, a seleção brasileira é a maior seleção do mundo. E comandar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, claro que é um desafio para qualquer treinador, claro que é um grande estímulo, ainda que seja o maior treinador do mundo hoje. Deu uma falhadinha aqui para mim, mas acho que eu consegui ouvir a sua contribuição toda. A seleção brasileira é uma oportunidade grande também para ele, né? Não é pelo fato de ele ter trafegado por grandes ligas europeias que não pode ser interessante, né? Essa oportunidade de estar numa Copa do Mundo e numa seleção que pese o hiato, que vai chegar a completar 24 anos ano que vem, está entre sempre as ditas favoritas, né? Para a Copa do Mundo, e para ele também é uma grande oportunidade. E acho que o Ancelotti viu também que era um amor de longa data, né, vamos dizer assim, da diretoria da CBF, que estava tentando ele desde o final da Copa 2022, e agora, com a concretização desse negócio, segundo os apoiadores do presidente Edinaldo Rodrigues, vale sempre lembrar, se não tivesse acontecido aquele afastamento temporário lá de um mês, aquela crise de 23 para 24, o Ancelotti teria vindo já no meio de 24, né, não teria renovado o contrato com o Real Madrid, né, esse contrato que estava até o final da temporada, da próxima temporada, né, não foi nem a de agora. Então, na visão de quem está participando do círculo mais próximo do presidente, então já tinha um caminho sedimentado aí, por isso que o Rodrigo mencionou, e a gente menciona nessa matéria, de que foi uma rota mais simples, né, achar os valores e chegar aos valores que o Ancelotti gostaria de receber para vir para cá. Fala-se em algo na casa dos 10 milhões de euros por temporada, enfim, daria uma conta ali de entre 4 e 5 milhões por mês, enfim, nessa situação. E como você disse, né, Luísa, dinheiro é o último dos problemas da CBF hoje, sobretudo depois de um ano em que ela recebeu um bônus quase bilionário da Nike e tem uma perspectiva de receber ao longo do contrato dessa fornecedora de material esportivo, né, contrato que vai se estender por mais de 12 anos, algo na casa de US$1 bilhão. Então, não dá para dizer que a CBF nesse momento não está economizando para contratar treinador e nem precisaria economizar considerando as finanças da entidade. Então, acho que o projeto esportivo vai falar mais alto e essa é a aposta do presidente Edinaldo, não só no investimento financeiro, mas também no investimento, como a gente tem dito, político e de imagem da CBF nesse momento, que precisa responder a muitas alas políticas e alas esportivas que questionam a gestão da entidade, pelo que não aconteceu na seleção brasileira, né, nos últimos 3 anos, ao longo desse ciclo de Copa do Mundo, e que precisa acontecer pensando nessa reta final de eliminatória e também na campanha almejada aí, né, de conquista de novos títulos aí na Copa do Mundo de 2026. Eu acho que tem uma coisa, Igor, que eu acho mais fundamental da presença do Ancelotti aqui, e as pessoas estão falando muito sobre o Ancelotti é maior do que os jogadores. O ponto, para mim, central não é esse. O ponto central, para mim, é ele ser maior do que a presidência da CBF. Porque são as histórias que você diz... Dentro da CBF se diz muito que melhorou, que o Edinaldo entendeu algumas coisas, melhorou, mas que no começo ele tinha muita economia de migalha. E o ponto... Eu acho muito valiosa a experiência do Scaloni na Argentina e a história que se conta de como o Scaloni peitou o Cláudio Tapia, presidente da AFA, para dizer:
não pode viajar dirigente, não pode viajar parente de dirigente, não pode viajar o papagaio do cunhado do presidente da AFA, não pode, o ambiente dos jogadores é dos jogadores. Não pode economizar no gelo, não pode economizar no quarto, não pode economizar no hotel, não pode economizar na logística. Os jogadores têm que ser um núcleo duro, uma célula máter. Qual é o coração do trabalho da CBF? É a seleção brasileira. Ainda é, mesmo pensando no trabalho dos clubes, a imagem do futebol brasileiro no exterior ainda é a seleção brasileira. Se você chegar em Londres e perguntar quanto foi o jogo do Flamengo ontem, alguém vai perguntar Flamengo? Palmeiras? Corinthians? Mas se você disser a seleção brasileira tomou 4-1 da Argentina, o cara sabe. Sabe grosso modo, mas sabe. Porque a imagem do futebol brasileiro é a seleção brasileira. Não pode economizar. Mas aqui é do futebol brasileiro, do Brasil, né? Se você chega no exterior, vão falar Romário, Ronaldo, Ronaldinho. A imagem que o Brasil passa é a do futebol. Então, quando o Ancelotti chegar, a primeira coisa que tem que se falar é o seguinte. Olha o que aconteceu na Argentina. A história da Argentina é, o Scaloni peitou o Tapia, falou, precisa ser assim. O Scaloni não tinha esse tamanho. O Scaloni, quando foi efetivado, conseguiu dizer para o Tapia, precisa ser dessa maneira. E aí conta-se que ele ligou para o... Já conta essa história umas 14 vezes. Ligou para o Messi e falou, Messi, consegui. Somos só nós. E o Messi, mas eu preciso de você. E o Messi respondeu, se vai ser assim como você está dizendo, conta comigo. E de lá para cá, coincidência ou não, não é coincidência, a Argentina, que não ganhava nenhum título desde 93, ganhou 2 Copas Américas e uma Copa do Mundo. Sendo que tinha saído da Copa de 18 com o Sampaoli dizendo que nunca mais a Argentina ia ganhar uma Copa do Mundo, que nunca mais a América do Sul ia ganhar uma Copa do Mundo e que se ganhasse um país da América do Sul seria o Brasil. E a Argentina foi campeã 4 anos depois. E é porque tinha o Messi, claro que era. Mas é porque tinha uma estrutura fechada, porque antes tinha disputado 4 Copas do Mundo com o Messi e não tinha ganhado nenhuma. Esse ponto é fundamental. A CBF precisa entender qual é o coração. O coração da CBF não é política. O coração da CBF é futebol. O core da CBF, o negócio central da CBF, não é pagar mesada de presidente de federação. É criar condição de jogador jogar e montar um time competitivo e ser campeão do mundo. Todo o resto tem que ser secundário. Essa história da Argentina, hein? O resto é história, hein? Se a gente repetisse, mas estamos bem distantes disso, pelo menos por enquanto. Ô, Igor, outra curiosidade que você traz no All Sport revela uma conversa do Neymar com o Ancelotti através de uma videoconferência antes desse acerto. O que a gente tem de bastidores em relação a essa notícia? Eu confesso a você que essa presença tão maciça do Neymar na seleção brasileira me incomoda, não acho que é positiva. É um jogador que não joga há 2 anos, mesmo assim os jogadores o idolatram, veem como essa grande referência. De qualquer forma, ele é algo de peso, né? Ele é grande ali dentro do vestiário da seleção. Como é que foi essa conversa com o Ancelotti? O Ancelotti ouviu o Neymar? Como é que foi isso? Esse acompanhamento do Neymar, Luísa, ele se dá mais pelas relações que ele tem fora daqui, da seleção brasileira, que necessariamente que o Edinaldo está mandando recado e eu atualizando o Neymar diretamente. Então, deixa eu pedir para a produção colocar a foto do Diego Fernandes aí, acho que eu tinha até passado anteriormente. Isso, tem uma foto do Diego, essa aí, que ele posta ontem, o Diego postou na sua rede social essa foto dele com o Carlo Ancelotti. Não para dizer se é de ontem propriamente, mas imagino que dos últimos dias, para até uma mensagem curta em inglês ali embaixo, que não dá para a gente ler aqui por conta do tamanho da letra, mas uma mensagem de agradecimento, você foi incrível e tal. Esse é o ponto da informação, da origem da informação que chega para Neymar pai, Neymar filho e Neymar Espírito Santo. Então, esse é o caminho onde as coisas saem. Os dois têm... O Neymar pai, eu digo, né, em relação ao Diego, já tem fotos também nas redes sociais do Diego, jantando com o Neymar pai, enfim, e a presença desse intermediário nos treinos da seleção brasileira, com o próprio Vinícius Júnior, tirando foto com eles, enfim, é um cara que eu já vi aqui no gabinete da presidência do Edinaldo, então tem trânsito nas duas pontas da discussão aí, tanto na questão do jogador quanto aqui dentro da CBF. E ele, pelas informações que a gente apurou também, participou dessa negociação de forma mais ativa, embora a CBF não considere
principal intermediário, assim, e tal, mas enfim, estava com informação e por isso que circula também. E o Neymar estava sabendo que era tudo isso, essa chance de o Ancelotti fechar era muito grande, então, a informação também que o Zete trouxe nessa discussão da matéria aí, é que o Neymar sabia que a chance era alta, né, de fechar o acordo, ficou mais seguro na semana passada, quando conversou diretamente com o Ancelotti, a conversa aconteceu por videochamada. Então, algumas fontes diversas de informação que puderam alimentar o Neymar nesse de ciência, né, do que estava rolando aqui na negociação com a seleção brasileira, e essa negociação que, enfim, reacendeu de fato para valer, apesar do eterno amor do Edinaldo do Ancelotti, ela reacende quando o Real Madrid começa a degringolar na temporada. Então, a partir do momento que derrapou lá o negócio, começou a desandar o calo lá, a CBF entrou com o pé fundo no acelerador, e aí precisou de paciência, algumas idas e vindas que a gente tem falado ao longo das últimas 2-3 semanas aí sobre essa dinâmica de negociação, culminando com um desfecho positivo que, enfim, agora é esperar o Ancelotti chegar aqui e ver se o Neymar vai estar saudável para fazer parte propriamente dita da seleção brasileira, como jogador, não só como conselheiro à distância. Eu gostei do Neymar pai, Neymar filho e Neymar Espírito Santo. Ô, PVC, a presença do Ancelotti, né, você falou, não é que a questão não é ele ser maior que os jogadores, é ele ser maior do que a presidência da CBF. Então, ele tem tamanho para falar o que ele acha que deve, o que ele acha que não deve, a não obedecer, né, ficar sujeito a mandos e desmandos, isso é muito positivo. É também para colocar o Neymar no lugar dele, vamos dizer assim, para o Neymar deixar de ser o dono do vestiário, o presidente do time, quando o técnico anterior, Dorival, fala que realmente o planejamento havia sido feito em torno do Neymar, de jogador que não atua há 2 anos. Qual é o papel que o Neymar pode ter nessa seleção do Ancelotti diante de um técnico tão grande? O Ronaldo chegou no Milan no final do período do Ancelotti, certo? 2008. O Ronaldo não jogava o tempo inteiro. Quem é maior na história do futebol, o Ronaldo, o Fenômeno ou o Neymar? Não precisa nem responder, né, PVC? Não precisa, não sei. As pessoas falam assim, eu sei que a gente escreve coisas e comete deslizes em textos, porque eu também cometo os meus. Mas quando a gente fala assim, ó, a Ancelotti, parece às vezes que o Neymar está avalizando a presença do Ancelotti. Ele não tem que avalizar nada. O Ancelotti é que tem que ser o avalista dele. Sim. É o contrário. Então, assim, se ele puder ser avaliado, né? Porque no momento ele não pode nem ser avaliado, porque ele não consegue jogar. Não, hoje a gente pode se avaliar o Neymar como um cara. O Neymar estava extremamente elegante ontem no Allianz Parque. O look foi aprovado. O look foi aprovado. Estava ali do lado do Edu, pegou a faixa. Foi uma cena bonita. O Neymar estava bonitão. Estava fino, esbelto, elegante, bem vestido. Estava frio em São Paulo. Essa é a avaliação que dá para fazer. Claro que sim. Agora, o que você está pesquisando aí? Eu estou querendo lembrar quantos jogos o Ronaldo jogou com o Ancelotti no Milan. Vou pedir para a galera do Twitter pesquisar para a gente. Porque, assim, o Ancelotti, qual foi o jogador que ele foi escravo? Nenhum. O Kaká estava... O Rui Costa, que eu acabei de citar... O Rui Costa era a grande estrela do Milan, junto com o Shevchenko, campeão da Champions em 2003. O Kaká chegou e jogou. Por que o Kaká jogou e o Rui Costa virou banco do Kaká? Porque o Kaká estava melhor que o Rui Costa. E o Rui Costa era jogador de Eurocopa, de Copa do Mundo por Portugal. Ele tem muito essa mentalidade, né? De fazer o que ele acredita que tem que fazer para o time ganhar. E pronto. E não tem jogador mimado, o jogador jovem tem que ter muitas oportunidades. Tem que ter, se ele entender que para o time vai ser positivo. Claro. Ele tem essa mentalidade, o que é muito interessante. Ele é o técnico do time. O time é dele. O negócio é o time vencer, né? Não é beneficiar A ou B, X, Y. Se o Neymar estiver jogando bem, maravilhosamente bem... Ótimo, se merecer, vai pro jogo. Se o Neymar não estiver bem, não joga. Se o Neymar não jogar e estiver na Copa do Mundo como torcedor, o Pelé estava no vestiário da Copa do Mundo de 94? Não, o Pelé estava comentando em 94. Então, mas ele não estava no vestiário. Ele não descia, o Galvão fica aqui agora um pouquinho, que eu vou descer lá no vestiário para dar uma moral nos caras no intervalo. Depois eu volto. Não.